Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe. Então, dando continuidade ao nosso módulo de palestras desse ano sobre o Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Hoje, o tema da nossa palestra é Donativo da Alma. Quem vai ministrar o tema, assim como fazer a leitura do Evangelho e da Mensagem, é o nosso amigo Abel Alpendre. A prece inicial e final será feita pela Glória Péquio, a vibração do passe por mim, Henrique Lepski, e a vibração da água pela Vera Tchokola. Então vamos nesse instante já elevando nosso pensamento ao mais alto, nos ligando às equipes espirituais, da Mansão da Paz, de Eurípides, da Capela do Amor, de Bezerra de Menezes, assim como as equipes médicas do Hospital Alvorada, que já permeiam todo este salão, que já nos iluminam com a sua luz de amor, de paz, de misericórdia, e que assim, ligados a essa espiritualidade, possamos, todos nós, recebermos aquilo que viemos buscar. Que assim seja. E assim, neste clima de paz e harmonia, vamos elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais desta casa, deste trabalho, aos nossos mentores individuais e agradecendo por mais uma quinta-feira podermos estar aqui reunidos para aprendermos um pouquinho mais dos ensinos de Jesus. Que o Mestre nos envolva com a sua luz, com o seu amor, para que possamos entender, compreender e colocar em nossa prática do dia a dia os seus ensinos. Envolva também o nosso palestrante, que com tanto carinho nos preparou a mensagem. Que assim seja, graças a Deus. Só tirar isso aqui daqui. Acho que aqui tá bom. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que pairam acima do mal que lhes quiseram fazer. Uma está sempre inquieta e amargurada. A outra é calma e cheia de mansuetude e caridade. A mensagem psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei. O silêncio ajuda sempre. Quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Bom, nosso assunto de hoje tem como base uma mensagem, uma reflexão do Espírito Emmanuel, que foi psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, sob o título Donativo da Alma, e que nós podemos encontrar essa mensagem no Livro da Esperança. O Espírito Emmanuel
nos convida a refletirmos sobre as necessidades alheias, de cultivarmos a empatia, o espírito de servir, de nos colocarmos no lugar do outro e percebermos as suas necessidades, os seus desafios, as dificuldades, as provações que as pessoas que vivem ao nosso redor estejam passando ou vivenciando. Mas Emmanuel também nos chama a atenção para que possamos perceber em nós, verificar em nós as possibilidades, os recursos que temos à nossa disposição para estendermos o auxílio a quem necessite, aquele que está próximo de nós. E aí ele vai nos falando para que possamos doar um pouco do nosso tempo, dar um pouco da nossa atenção, às vezes numa conversa amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de orientação, um gesto de solidariedade e gentileza, a doação de um cobertor ou de um prato de comida para quem necessite. Mas ele vai destacar uma passagem do Evangelho em que Jesus diz: quem der apenas um copo d'água em meu nome, receberá as beneficências em sua alma. E é interessante nos perguntarmos, que beneficências seriam essas? O que receberíamos se dermos um copo d'água em nome do Cristo? Quando nos dispomos a ajudar alguém, o mínimo que seja, despertamos algo bom dentro de nós. Começamos a trabalhar, a operar alguma coisa diferente que nos dá um sentido, um significado novo para nossas vidas. Há uma satisfação interior, porque nos conectamos com o bem que existe em nós. Nos conectamos com a essência do amor que está em nós. E aquilo vai nos fazendo bem. E nós vamos percebendo um ditado ou um dito popular que diz: fazer o bem nos faz bem. Faz bem para nós, do ponto de vista físico, para a nossa saúde, faz bem para a nossa saúde como espíritos no processo nosso de evolução. Agora, há um ponto que Emmanuel destaca, ele dá mais ênfase na sua reflexão, que é a importância de exercitarmos a capacidade de perdoar aqueles que, de algum modo, venham a nos ofender ou nos causar algum mal. E ele diz textualmente: 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendem ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem. Porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, a abnegação e esquecimento do mal, é donativo da alma. E esse donativo é dádiva que recebemos de Deus, que é o nosso Pai Criador. Então, é o bem que existe em nós e que cabe a cada um o esforço próprio em trabalhar, em exercitar, em despertar esta virtude da paciência, para que aos poucos possamos conseguir a capacidade de enxergar o outro além da ofensa. Enxergarmos o outro além do muro que nos separa pelo momento de contenda, pelo momento de conflito. E percebermos que o outro também tem e passa por necessidades, por dificuldades, às vezes psíquicas, emocionais, às vezes afetivas, problemas que todos nós temos e que também necessita de perdão. Da mesma forma que nós também necessitamos de perdão para os nossos equívocos. É importante observarmos que perdoar não é exatamente esquecermos a ofensa. Perdoar não é exatamente esquecermos o fato que nos causou aborrecimento. Porque, tecnicamente ou cientificamente falando, não dá para apagar da nossa memória aquilo que está registrado, aquilo que foi gravado, está ali. Mas o trabalho é outro. Perdoar é ao lembrarmos da ocorrência ou da ofensa, percebermos que aquilo já não nos afeta, não nos incomoda mais, que aquela lembrança já não tem força dentro de nós. Mas isto é um processo. E esse processo passa por não alimentarmos, não remoermos a mágoa, o ressentimento, o rancor, que pode nos levar ao ódio e que isso nos faz muito mal. Aqui mesmo agora na mensagem que foi falada,
também nos falou sobre essa questão da saúde, da paciência, que é tão importante para nós. Jesus nos ensina no Evangelho que serão bem-aventurados, ou seja, serão felizes os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. E aí a pergunta que nos fazemos: o que é ser misericordioso? E quem responde é Jesus. Possuir a capacidade de perdoar aquele que nos ofenda. Ter a capacidade de não julgar e condenar o outro. É ter compaixão, nos colocar no lugar da outra pessoa. Agora, no exercício de estarmos aqui, no momento de reflexão, sabemos que isso não é fácil. Mas isso não é impossível. Sabemos que isso não é fácil porque no momento do calor das emoções, na hora que o conflito está ali aceso, aquela discussão, a contenda, é difícil pararmos e analisarmos com calma toda a situação e podermos administrar melhor o que está acontecendo, nos afastando um pouco, pensando, ponderando. Agora, para que nós possamos colocar isso em prática, e isso é possível, porque se não fosse possível, Jesus não teria vindo nos orientar e nos falar sobre a indulgência, nos falar sobre essa necessidade de olharmos aquele que está mais próximo de nós. Podemos sim trabalhar a nossa tolerância, a paciência e a capacidade de perdoar. Até porque quando cometemos algum equívoco contra alguém, ficamos muito felizes quando a outra pessoa consegue nos perdoar, até consegue nos acalmar e nos sentimos mais aliviados. Então, o que nós vamos concluindo? Que todos nós necessitamos de perdão. Quem de nós não cometeu erros, equívocos ou aborreceu alguma pessoa próxima do nosso convívio? Infelizmente, creio que nós já fizemos isso, já cometemos isso. Isso é dentro de um processo que nós ainda interagimos e que cometemos equívocos. Mas ainda nos equivocamos muito, porque agimos por impulso, de forma precipitada, por vezes de maneira agressiva. Nos deixamos conduzir pelo orgulho e pelo egoísmo, que ainda são muito fortes em nós e nos arrastam a situações tristes e graves que nos prejudicam e prejudicam a todos. Nós sempre gostamos de citar, como exemplo, o desafio do nosso trânsito em São Paulo. É uma beleza. É aquele momento que a gente começa a perceber o nosso estágio evolutivo, a nossa calma interior. Se a gente medisse um índice, né, de serenidade interior, eu não sei nem o que seria, né? Mas isso não acontece com nenhum de nós que estamos aqui nesse salão. É só com os outros, né? Mas nós vamos percebendo que, e quando ocorre isso, é um momento que nós vamos nos conhecendo. Quando alguém nos fecha, algum carro nos fecha no trânsito, a primeira coisa que sentimos é uma reação. Nós nos sentimos naquele momento um tanto quanto o instinto mais brutalizado. Vem aquela primeira reação, ficamos cegos de raiva, e aí temos que tomar muito cuidado, vigilância, para não entrarmos numa situação muito pior. Não é verdade isso? Ainda bem que a maioria concordou, né? Sempre citamos. Então, isso nos mostra que temos muito e aquilo que reformar em nós, o que temos que trabalhar por modificar o nosso interior. Exercitarmos neste momento, daquele momento de dificuldade, uma autoanálise, observarmos as nossas reações, fazermos aquele processo de nos conhecer e percebermos onde devemos nos educar para nos transformar. Agora, o Evangelho nos mostra que a misericórdia é o complemento, ela é uma extensão da brandura e da doçura. E nos faz um alerta. Quem não é brando e calmo, não consegue ser misericordioso. Quem vive agitado, irritadiço, com ansiedade, toda hora, bufando, não consegue ser misericordioso, não consegue ter paciência, não consegue analisar uma situação com calma, não consegue agir com ponderação e prudência.
Não há um clique, um passe mágico que nos transforme de um momento para o outro numa pessoa calma, serena, tranquila interiormente. Aqui tudo bem, nós estamos tomando um passe, estamos conversando, o Evangelho é uma delícia. Mas depois, quando nós estamos lá fora, é que a gente tem que perceber como é que a gente é na realidade. Mas é o que nós vamos levar lá para fora, daquilo que a gente aprende aqui, porque tudo isso é um momento de aprendizado. Então, isso é conquistado paulatinamente, aos poucos, e exige o nosso esforço e empenho em vencermos a nós mesmos. Perante as circunstâncias e situações da vida que se apresentem para nós, que batam a nossa porta, para nos testar e nos colocar à prova quando alguém nos magoa, quando alguém, por algum motivo, nos prejudique, quando alguém não nos compreenda, ou quando alguém, de alguma forma, nos cause algum tipo de desconforto, algum constrangimento. E aí nos perguntamos, estamos no Evangelho, estamos aqui conversando como reflexão para que nós possamos ver onde nós precisamos melhorar e nos perguntamos como desenvolver e construir em nós a paciência, a brandura, a capacidade de perdoar. Eis aí o xisto da questão. Chegamos numa época da humanidade que precisamos nos conscientizar que ser brando, ser pacífico, calmo, trabalhar a capacidade de perdoar é sinal de verdadeira força e coragem interior. Mahatma Gandhi, ele disse, o fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. E é verdade. Porque para nós nos conseguirmos superar aquele momento, no momento em que o conflito está ali em ebulição, nós temos que ser fortes. Vencermos a nós mesmos, no sentido de nos acalmarmos, fazermos como já nos ensinou nosso querido Chico, beber a aguinha da paz, não engolir, segurar uns 10 minutos ali contando, para que a gente vá se acalmando, se afaste daquela situação e que o tempo vai nos ajudando. Isso é um exercício da paciência aos poucos. Bom, e aí nós temos essa questão, por isso que no Evangelho nós temos toda uma orientação que Jesus, como educador que é, ele vem nos indicar os parâmetros necessários para agirmos com bom senso e prudência, assim melhorarmos o nosso proceder, o nosso relacionamento no dia a dia, a nossa forma de interagirmos uns com os outros, especialmente com todos aqueles que convivemos diariamente, no lar, na família, no trabalho, os colegas, amigos, aqui na casa de paz e amor, na rua, na calçada, no trânsito, na sociedade, onde estivermos. Jesus nos ensina como nos portarmos. E ele nos dá alguns parâmetros. Um deles, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Olha, isso é um parâmetro, uma medida de justiça e coerência interessante. Está 10-0 aqui para o microfone, mas não tem problema. É a pecinha aqui que está com problema. E isso é importante, porque o que ele nos fala? Que ao pensarmos em tomar uma decisão, direcionarmos alguma atitude, algum comportamento em relação ao outro, que possamos antes analisar se aquilo é que eu gostaria que o outro me fizesse. É inteligente, coerente. A outra questão que Jesus nos fala, não julgarmos para não sermos julgados na mesma medida. Quem de nós pode julgar alguém? Essa é a primeira questão. E Kardec também nos coloca, antes de reprovar a falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser utilizada para nós. Porque, por vezes, condenamos nos outros aquilo que facilmente desculpamos em nós. Um outro parâmetro, uma outra medida que Jesus nos dá está na oração do Pai Nosso. Quando ele nos ensina a nos dirigirmos ao Pai, perdoai as nossas ofensas à medida que perdoamos aquele que nos tem ofendido. Ali ele deixa muito claro que, da mesma forma que nós necessitamos de perdão, precisamos aprender a estender esse perdão ao outro. Tudo isso é um exercício, são esforços que nós vamos fazendo. Mas tem um outro parâmetro que ele nos dá. Ele fala, a cada um segundo as suas obras. Ele deixa claro que colhemos aquilo que semeamos. Ele nos deixa muito mais claro ainda com a doutrina espírita a lei de causa e efeito, que é uma lei sábia, é uma lei amorosa, é uma lei divina, que ela leva em conta, em consideração, não só os nossos
agravos, os nossos equívocos, os nossos erros, mas leve em conta todo e qualquer esforço mínimo que façamos no caminho do bem, em nos modificarmos, em tentarmos mudar um pouco a nossa forma de agir. Então, ele leva em consideração todo o nosso esforço no bem. Então, essas medidas são parâmetros adequados, inteligentes, coerentes, que se constituem como um roteiro seguro para que possamos refletir antes de agir. Agora, não podemos falar sobre esse assunto sem nos referirmos àquele episódio da mulher adúltera, quando os fariseus chegaram até Jesus, pegaram a mulher, né, em adultério e puseram ali em praça pública, no meio da multidão, e eles começaram a desafiar Jesus. E perguntavam: mestre, a lei de Moisés manda apedrejar a estas tais. O que devemos fazer? E Jesus calmamente dá aquela resposta que já conhecemos. Ele diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Nossa, é interessante porque isso nos deixa de queixo caído. Não sobrou ninguém na praça. Todo mundo vazou, foram embora. Por quê? Jesus fez com que cada um ali pusesse a mão na consciência, examinasse a si próprio e percebesse que todos temos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas dificuldades. Mas aí Jesus depois pergunta para aquela mulher: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E a mulher responde: ninguém, Senhor. E a coisa mais bonita, que é acolhedora de Jesus, ele fala: nem tampouco eu te condenarei. Vai e não peques mais. Aqui Jesus nos ensina a exercitarmos esse olhar de compreensão para o com o outro. Da mesma forma que ele compreendeu aquela mulher, ele compreende a cada um de nós, porque somos todos aprendizes, tentando amadurecer, nos aprimorarmos ao longo do caminho. Mas ele dá a chance para aquela mulher, como dá a chance para cada um de nós. Ele estende a mão e fala: segue a tua vida, corrige-te, vá e não peques mais. Nos dando a dizer, ao longo do caminho, procure modificar-se. Tome o cuidado para não repetir o mesmo erro. Aprenda com a experiência. Então ele, como mestre, como irmão maior, nos dá esta chance para todos nós. E aqui estamos hoje, todos nós em aprendizado. Agora, também é importante observarmos que Jesus em nenhum momento foi ou é conivente com o erro. Ele condena, vamos dizer assim, né, entre aspas, o pecado, o equívoco, a falha, né, a problemática que, de repente, que possamos ter cometido. Mas ele não condena o ser humano, que diríamos o pecador. Aquele que está ali em processo de aprendizado e educação. Ele dá chance, ele dá essa oportunidade para que cada um aprenda a si mesmo a se trabalhar interiormente. Jesus, ele nesse momento, ele nunca titubeou. E nós, por vezes, titubeamos e tropeçamos aonde? No nosso orgulho e no nosso egoísmo. E demonstramos isso como? Na nossa ambição desmedida, na intolerância, na competição que destrói, na forma de agressividade, na maledicência, na calúnia. Quer dizer, são questões que a gente tem que trabalhar em nós. Jesus, em toda a sua vivência conosco, ele sempre se posicionou perante as mais diversas situações desafiadoras e nos deixou um legado de como devemos agir. Por vezes nós confundimos que ser cristão, ser espírita ou qualquer outra designação religiosa que pregue o amor, que pregue o bem, é sermos bonzinhos. Abaixarmos a cabeça, aceitarmos o mal e o erro ou a atitude equivocada, que prejudica. Com certeza não é isso que Jesus espera de nós. Jesus em nenhum momento deixou de reprovar o mal, mas em nenhum momento ele levantou uma arma, em nenhum momento ele agiu com agressividade, com intolerância ou violência para com os outros. Ele sempre agiu de forma com amor e com energia na medida certa. Portanto, para concluirmos, diante de uma situação que nos cause algum tipo de aborrecimento, constrangimento, tristeza ou indignação, que possamos lembrar da orientação do Espírito Meimei, que lemos agora há pouco,
quando ela nos diz para recorrermos ao silêncio que acalma, diminui os ânimos, a prece que nos coloca em contato com a nossa essência, com a espiritualidade que nos ajuda, a guardar o tempo e construir aos poucos, desenvolver a paciência para que possamos nos posicionar de forma mais serena e tranquila e assim conseguirmos exercitar o perdão. Que Jesus nos abençoe a todos, uma ótima noite para todos nós. E assim, dessa forma, já com o nosso salão todo ambientado, iluminado, os médiuns já vão se colocando numa postura de captação das energias salutares, junto às equipes espirituais, às equipes de médicos, de educadores, de religiosos. Se possível, vamos descruzando os braços, as pernas, colocando a mão direita sobre a perna direita, a mão esquerda sobre a perna esquerda. E assim, mentalizando a figura do Mestre Jesus, firmemente, com muita fé, com muita confiança nesse Mestre, nesse guia, damos início assim à terapêutica do passe, aonde essa luz ela se concentra numa tonalidade branca no centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, aonde ali são trabalhadas as nossas ligações com o mais alto, com os nossos mentores, com a espiritualidade superior, com as equipes espirituais que nos circundam nesse instante, nesse tratamento intensivo que todos nós nesse instante somos submetidos. E essa energia vai até o centro de força frontal, na altura da nossa testa, onde ali uma equipe de psiquistas hindus, lideradas pelo Dr. Monroe, trabalham toda a nossa casa mental, iluminando o nosso cérebro, trabalhando a qualidade dos nossos pensamentos, nos inspirando a um pensar positivo, a um pensar com otimismo, abrindo os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar a vida no seu esplendor, na sua beleza, a vida como oportunidade de crescimento espiritual, a vida como oportunidade para rumarmos a verdadeira felicidade, a felicidade do espírito. E essa energia vai sendo direcionada até o centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, numa tonalidade esverdeada, aonde todo o nosso sistema respiratório nesse instante é trabalhado. O nosso ato de inspirar e expirar vai ficando harmonizado, vai ficando leve, vai ficando suave. Assim como essas equipes espirituais, ao mesmo tempo, vão trabalhando a nossa glândula da tireoide, deixando com que todos esses hormônios ali concentrados vão sendo harmonizados, trabalhando a nossa faculdade da fala, principalmente as nossas cordas vocais, fazendo com que essa faculdade concedida por Deus, possamos nós termos o nosso falar, um falar de amor, um falar de paz, um falar que faça com que
a caridade, o entendimento, a compreensão se faça valer a pena, trazendo a harmonia para nós e para todos aqueles que nos circundam. E essa luz vai sendo direcionada até o centro de força cardíaco, na altura do nosso coração, aonde essa equipe de religiosos trabalha toda uma luz, uma energia rósea que vai iluminando o nosso coração e vai se expandindo para todo o nosso peito, todo o nosso tórax, aonde o campo dos nossos sentimentos vai sendo trabalhado, aonde ali a harmonia vai sendo refeita, aonde as nossas emoções vão entrando em equilíbrio, num processo de saúde espiritual que vai repercutindo na nossa alma, vai repercutindo também positivamente no nosso corpo físico, aonde sentimos o nosso coração, o nosso peito mais leve, com a capacidade de perdoar, de se auto-perdoar, fazendo essa capacidade mais abundante no nosso peito. E dessa maneira, essa luz vai sendo direcionada ao centro de força gástrico, na altura do estômago, onde a equipe dos médicos, coordenadas pelo Dr. Maurício Silveira, trabalhando em conjunto com a equipe dos pretos velhos de Vovoca, vão ali trabalhando todo o nosso aparelho gastrointestinal, fazendo uma asepsia intensa em toda essa região, envolvendo todo o nosso abdômen até a parte posterior, fortalecendo célula a célula desse aparelho tão importante para a manutenção da vida, assim como para o nosso bem-estar físico. E essa luz nesse instante vai até o centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, aonde toda uma equipe de geneticistas vão trabalhando as nossas defesas espirituais, assim como as nossas defesas físicas, trabalhando o nosso sistema imunológico, hematológico, linfático, colocando a medicação espiritual nesse centro de força, que vai sendo redistribuída para todo o nosso corpo físico através da corrente sanguínea, fortalecendo o nosso sistema de defesa por inteiro. E essa energia vai até o centro de força genésico, na altura do ventre, aonde todo o nosso aparelho reprodutor vai sendo trabalhado, as energias co-criadoras ali existentes, elas vão sendo direcionadas, estimuladas para a criação do bom, do belo, para a criação do amor, fortalecendo em nós o ensejo, a vontade firme de continuarmos na senda do Evangelho. E essa energia, ela desce até a base da nossa coluna, indo no centro de força básico, aonde toda a nossa coluna vertebral, nesse instante, ela é iluminada, ela é fortalecida, os nossos membros inferiores, membros superiores, vão sendo fortalecidos, nos ajudando assim a nos colocarmos numa postura de confiança, numa postura de firmeza de ideal, de firmeza de propósito, junto a Jesus, junto ao seu Evangelho, independentemente das provas e desafios que a vida vem a nos ofertar. Estamos sempre com essa postura junto ao Cristo, de firmeza, para que possamos ultrapassar toda e qualquer ocorrência que estejamos passando. E essa energia nesse instante, ela envolve todos nós, da sola dos nossos pés até o topo da nossa cabeça, fazendo esse fortalecimento intenso
da nossa alma, trabalhando mente, coração e corpo físico. E agora, aproveitando toda essa harmonia, toda essa energia que se fez presente no nosso salão, vamos nos ligar aos caravaneiros fraternos e mentalizarmos os nossos lares, aonde essa energia, num tom prateado bastante claro, vai envolvendo toda a nossa residência. Vamos abrindo as portas, abrindo as janelas, permitindo com que essa luz adentre ao nosso lar, envolvendo todos aqueles que comungam do lar material conosco, trazendo esse clima de harmonia, esse clima de paz, de compreensão, de cooperação e fraternidade. E aproveitando esse ensejo, vamos mentalizar os nossos locais de trabalho, aonde essa mesma luz, ministrada pelos caravaneiros fraternos, vai envolvendo este nosso local, envolvendo os nossos colegas de trabalho, trazendo harmonia, trazendo esse espírito de cooperação, de ajuda mútua e, acima de tudo, de respeito para com todos. E desta maneira, se porventura estamos à procura de um emprego, de uma recolocação profissional, nesse instante nos ligamos aos mentores queridos, Juiz Caio, Juiz Benevides, Doutor Juarez, Doutor Campos Vergal, que possam nos fortalecer nessa caminhada, que possamos aprender as lições que essa situação temporária quer nos mostrar, que possamos estar fortalecidos nessa busca e confiantes em nossas capacidades individuais. E aproveitando, vamos nesse instante também mentalizar os nomes colocados nas urnas, primeiramente dos encarnados, mentalizando aquela pessoa que sabemos que tem a necessidade desta energia de paz, que ela possa ser envolvida nesse instante, nessa cúpula protetora de muito amor que a espiritualidade oferece. Mentalizando também os nomes colocados nas urnas dos desencarnados, mentalizando aquela pessoa querida que retornou à verdadeira vida, à pátria espiritual, sendo envolvida por essas mesmas energias de amor, de paz, essa energia de uma saudade positiva, de uma bem-querência, para que assim novos propósitos, novas tarefas de evolução possam ser apresentadas. E assim, aproveitando, retornando com o nosso pensamento ao nosso salão, nós agradecemos a toda essa espiritualidade amiga, aos mentores desta casa bendita, e agradecemos a Jesus. E mais uma vez, pedimos por todos nós, Mestre amigo, que a sua paz, que o seu amor possa nos iluminar, iluminar os nossos corações, iluminar as nossas mentes, e que possamos todos nós seguirmos firmes nesta caminhada, junto de Ti, para buscarmos a verdadeira felicidade, que é a felicidade do Espírito. E assim, continuando com o nosso trabalho, vamos acompanhar a nossa amiga Vera, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Queridos amigos, agora já beneficiados pelos passes, vamos nos ligar com as energias do universo, energias das águas. Cada um de vocês pense num lugar, uma geleira, um mar, uma cachoeira, um rio,
pense você nesse local recebendo toda essa energia de águas que você escolheu. Sinta-se todo iluminado com a energia do universo criada por Deus. Enquanto isso, essas águas que estão preparadas para receber o medicamento vão sendo energizadas com os medicamentos preparados no Hospital Alvorada. Então nós temos todas as equipes de farmacêuticos, médicos, os longelinos, os pretos velhos, já prepararam a medicação para cada um de nós que já viu a nossa necessidade, o medicamento certo para o nosso perispírito, para a nossa parte espiritual e para o nosso físico, principalmente aqueles para dor, para equilíbrio espiritual, equilíbrio psicológico, cada um com as suas necessidades.